Oh Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus, seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é terça-feira, dia 13 de outubro. Nós estamos no intervalo do alimento diário com o livro O Coração da Bíblia. Senhor Jesus, nós estamos na terceira semana. Nessa terceira semana nós vamos ver parte do capítulo 4, a salvação completa, a solução para todos os problemas, e o capítulo 5, lavoura de Deus e edifício de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor Ele mesmo quer nos edificar, nos transformar, nos levar a crescer em vida. Senhor Jesus, e tudo isso se dá através do Espírito. Nós temos coisas na nossa vida que nos atrapalham a avançar. Ó Senhor Jesus, temos nossos conceitos, nossas próprias maneiras de fazer as coisas, e o Senhor quer mostrar para nós aqui aquilo que Ele tem é superior. Ó Senhor Jesus, por isso a gente precisa depender dEle e ir diante dEle para que Ele consiga realizar a sua vontade. Ó Senhor Jesus, no dia de hoje nós vamos ler, Senhor Jesus, da página 65, o subtítulo A Lei do Espírito da Vida é Superior, até o final da página 67, nesse mesmo subtítulo. Ó Senhor Jesus, lê com oração Romanos capítulo 8, versículo 2. Ó Senhor Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela, você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração, lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus, amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o livro, o subtítulo. A lei do Espírito da vida é superior. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 7, vemos a ação da lei em nossa carne. Paulo apresenta 3 leis: a lei do pecado e da morte, a lei da nossa mente e a lei de Deus. A lei é uma força que obriga a pessoa a fazer algo. Ó Senhor Jesus. A lei do pecado e da morte está em nossos membros, forçando-nos a cometer o mal e não o bem. Leiamos. Então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Ó Senhor Jesus. A lei da nossa mente opera na mente humana e natural, e deseja cumprir a lei de Deus por meio de esforços próprios. Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Porém, na prática, ao tentarmos cumprir os mandamentos de Deus com a nossa mente, fracassamos, e com a frustração e o desânimo, percebemos que não passamos de escravos do pecado. Ó Senhor Jesus. A lei de Deus é exterior a nós e refere-se ao caráter de Deus em forma de mandamento. Os 10 mandamentos são um resumo do que Ele é. Em Êxodo 19, vemos que o desejo do Senhor não era entregar a lei para que o homem cumprisse, pois Ele sabia que para qualquer homem seria impossível cumprir todos os itens ali descritos. O desejo de Deus era que o homem, ao observar o alto padrão da lei, reconhecesse sua incapacidade e se arrependesse, pedindo a Ele graça e socorro para viver tal padrão. Ó Senhor Jesus. O apóstolo Paulo, embora tivesse um currículo invejável de conduta e integridade no judaísmo, ao perceber o conflito dessas 3 leis em sua vida, reconheceu sua condição miserável. Leamos. Desventurado homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor. A solução está no capítulo 8, que revela uma lei que é superior às outras. É a lei do Espírito da vida. Aleluia! O desespero de Paulo, ao perceber que não era possível viver debaixo dessas 3 leis, foi transformado em esperança, ao se deparar com a lei do Espírito da vida. Agora, pois, já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. Ó Senhor Jesus. Se estamos em Cristo Jesus, não há mais condenação. A condenação por querer fazer o bem e não conseguir, e por praticar o que não queremos praticar, está na lei do pecado e da morte, que atua na nossa carne. Quando desfrutamos de Cristo
e estamos conectados a Ele, a condenação desaparece. Ó Senhor Jesus. Em Romanos 8,3 lemos: porquanto o que fora impossível à lei, o que estava enferma pela carne, isso fez Deus enviando o seu próprio Filho em semelhança de carne pecaminosa e no tocante ao pecado. E com efeito, condenou Deus na carne o pecado. O pecado habita na nossa carne, por isso é impossível cumprir os mandamentos de Deus, a lei de Deus. Para que esse problema tivesse um fim, Ele enviou o seu Filho na semelhança de carne pecaminosa. E no momento de sua crucificação, o próprio Deus condenou o pecado. A expressão semelhança de carne pecaminosa significa que em Cristo não havia pecado, mesmo tendo sido tentado em todas as coisas, a nossa semelhança. Ó Senhor Jesus. No Antigo Testamento lemos: disse o Senhor a Moisés: faze uma serpente abrasadora, põe-na sobre uma haste, e será que todo mordido que a mirar viverá. Fez Moisés uma serpente de bronze e a pôs sobre uma haste. Sendo alguém mordido por alguma serpente, se olhava para a de bronze, sarava. Essa serpente de bronze simboliza Cristo. Ó Senhor Jesus. No Evangelho de João, Jesus afirmou: e do modo por que Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha a vida eterna. A serpente de bronze tinha a semelhança de uma cobra, porém não possuía veneno. Moisés levantou essa serpente em uma haste e a colocou num lugar alto, para que as pessoas que tinham sido mordidas e envenenadas, ao olhar para ela, fossem curadas. Da mesma forma, Cristo foi levantado como um espetáculo ao mundo e crucificado, para que os pecadores, envenenados pelo pecado, ao olhar para a cruz, fossem salvos eternamente. Ó Senhor Jesus. Querido leitor, o Senhor Jesus, a nossa semelhança, como uma serpente de bronze, foi levantado na cruz, porém nele não havia o veneno do pecado. Tudo isso é para que eu e você tenhamos a chance de ser salvos ao olhar para a obra da cruz. Louvado seja o Senhor. Ó Senhor Jesus. Senhor Jesus. O Senhor, através da palavra, através de muitos canais, muitas ferramentas que tem nos alcançado, Senhor Jesus, Ele visa nos dar oportunidade para que a gente seja salvo, para que a gente possa ser transformado pela vida dEle. Ó Senhor Jesus. Mas a questão nós temos reconhecido que nós fomos mordidos e envenenados e nós estamos caminhando para a morte. Ó Senhor Jesus. O homem lá no Jardim do Éden, a mulher foi convencida pela serpente, tomou o fruto, ali a preocupação dela era: olha, eu não posso comer esse fruto porque Deus falou que se comer eu vou morrer. Aí o diabo chegou e afirmou: não, é certo que não morrereis. Deus, Ele só não quer que você coma porque você vai ser semelhante a Ele. Ó Senhor Jesus. Aí pensou: poxa, se o intuito de Deus é que eu faça a sua vontade, se eu for igual a Deus eu vou conseguir. Ó Senhor Jesus, mas como a gente viu, Satanás, ele ganhou algo ali porque ele colocou o veneno da morte dentro de nós, e isso passou a conduzir a nossa mente. Então a nossa mente tenta, mas não consegue, não tem capacidade de vencer a carne. Aí comeu do fruto e não morreu imediatamente, Senhor Jesus, mas a morte entrou. O homem, a partir dali, já não ia poder viver para sempre. Ó Senhor Jesus, se o homem tivesse ali no jardim comido da árvore da vida, ia receber a vida de Deus. Senhor Jesus, a vida que Deus preparou para o homem. O homem não foi feito para morrer, para tocar na morte, mas devido à transgressão, de ter desobedecido ao Senhor, a morte entrou no homem. Senhor Jesus. Então a morte hoje governa, e o pavor da morte, Senhor Jesus, o inimigo tem usado para poder tirar o homem do foco de Deus. Então o homem fica preocupado com muitas coisas, olhando para muitas coisas ao redor, coisas aparentes, coisas mentirosas, e fica acreditando, dando crédito para essas coisas e não obedece o Senhor. Ó Senhor Jesus. Mas às vezes a gente, nós somos cristãos, lemos a Bíblia, conhecemos o Senhor, e a gente também vai vivendo a nossa vida, preocupado com um monte de coisa, achando que não, eu estou garantido, já estou em Cristo. Ó Senhor Jesus. O povo de Israel já era o povo de Deus. Senhor Jesus, estava vagando no deserto com destino a Canaã. O destino estava certo, o caminho estava certo, tinham tudo para vencer, tinham a lei de Deus,
tinha o próprio Deus andando com eles, tinha a presença de Deus, tinha uma coluna de nuvem durante o dia para que o sol não os maltratasse, uma coluna de fogo durante a noite para que o frio do deserto não acabasse com eles, a roupa não rasgava, a sandália não gastava, tinha um homem de Deus intercedendo por eles, tinha tudo a favor para que eles chegassem lá. E eles chegaram, Senhor Jesus, né? A grande maioria pereceu no deserto. Daquela geração, né, que foi dada a promessa, Senhor Jesus, não vamos sair daqui, vamos chegar a Canaã. Só 2 entraram. Ó Senhor Jesus, nem aqueles que estavam à frente do povo liderando, nem eles entraram. Ó Senhor Jesus, então a nossa questão é, nós estamos servindo o Senhor, somos o povo de Deus, levamos palavra, estamos caminhando em direção àquilo que Deus está nos mostrando, Ele tem nos guardado, Ele tem nos dado direção, mas eu reconheço que eu fui mordido e envenenado. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus, a gente precisa perceber isso, amados. O Senhor está nos dando oportunidade de olhar para Ele, ser sarado, ser curado, ter a nossa condição saudável restaurada. Ó Senhor Jesus, por isso está mostrando para nós, a gente precisa crescer em vida. O Senhor está contando conosco. Ó Senhor Jesus, o meu eu tem que desaparecer para que a vida de Cristo que tem dentro de nós, ela avance. Nós temos um monte de coisa acontecendo ao nosso redor, né? Estamos ali guardados diante do Senhor, olhando o Senhor, andando com o Senhor, mas também tem muitas coisas contra e às vezes a gente não percebe. Senhor Jesus, né? Então é interessante ver que o Senhor providenciou uma salvação para o povo. O Senhor não impediu que o povo fosse mordido, fosse envenenado, mas proporcionou uma salvação. Então nós precisamos reconhecer, olha, nós fomos mordidos. Viver nessa terra é viver com muitas dores. Uma mordida venenosa dói muito. Ó Senhor Jesus, eu já fui mordido por marimbondo, por abelha. Senhor Jesus, né? Já recebi mais de uma picada, né, de marimbondo, de abelha, por vespa. Senhor Jesus, formiga, né, bem venenosa. Senhor Jesus, e quando o veneno é injetado dói muito. Graças ao Senhor, até hoje nunca fui picado por escorpião, por cobra. Graças ao Senhor, que é algo muito mais venenoso, mas eu tenho relatos, né, de pessoas que já foram picadas, né, por cobra, por escorpião, né, Senhor Jesus, que é um veneno muito mais potente. Ó Senhor Jesus. Então a gente tem que perceber, né, o mundo, ele faz isso, esse veneno, quando entra em nós, a gente recebe essa mordida, isso causa muitas dores. A gente viu a experiência aqui, né, do irmão André Donne, né, olha, eu estou aguardando a volta do Senhor, tenho um corpo físico aqui debilitado, né? Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. E quando era criança, se não me engano, ele teve paralisia infantil, né? Então ele tem dificuldade de locomoção, deformidade física, né? Um pouquinho curvadinho, agora com a idade, né? Senhor Jesus. Tem mais dificuldade ainda, então, né, depende de andar com uma muleta, alguém apoiando, né? Ou uma cadeira elétrica para poder se locomover, uma cadeira de rodas. Ó Senhor Jesus, né? Porque está sofrendo, né, o resultado do veneno. Ó Senhor Jesus, nós também, talvez a gente não tenha uma enfermidade física, né, um problema físico permanente, mas talvez passamos por uma enfermidade aqui ou ali, né, alguma coisa debilitante, ou até mesmo um problema de ordem psicológica, de ordem social, Senhor Jesus, ou até mesmo um problema espiritual. Quando a gente parte para cumprir a vontade de Deus, o inimigo não fica satisfeito. E às vezes ele levanta perseguições, mas a gente precisa ser perseguido como filho de Deus e não por coisas que a gente pratica, né? O Senhor, ele veio na semelhança de carne pecaminosa, né? Ela tinha a semelhança da serpente, mas não tinha o veneno. Então o Senhor veio, mas ele não tinha o veneno do pecado. Mas mesmo assim, ele sofreu muitas coisas, mas por nossa causa. Então ele mostra para nós que nós precisamos ser semelhantes a Cristo. Sofrer por causa das coisas de Deus e não por causa das coisas do pecado. Então quando a gente às vezes está cumprindo a vontade de Deus e acontecem coisas negativas conosco, a gente logo pensa, Senhor, será que eu pequei? Será que isso aqui é consequência do veneno do pecado na minha vida? Senhor Jesus, e nem sempre é. Às vezes é realmente porque você está obedecendo ao Senhor. Então é diferente um sofrimento em nome de Cristo e um sofrimento porque você deu vazão para a carne, vazão para o pecado. Ó Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, mas mesmo assim,
Mesmo que você seja abatido, né, seja derrubado por questões de pecado, de morte espiritual, tudo isso tem uma saída. Olha para o Senhor. Mas às vezes eu não quero gastar tempo, né? Principalmente nessa questão aqui do livro, né? Eu estou procurando resumir o máximo possível. Mas como eu sempre compartilho aqui, né? Eu anoto. Se você olhar o meu livro aqui, está todo rabiscado, todo anotado, Senhor Jesus. Mas o Senhor, na hora que eu estou aqui liberando o Espírito para levar a palavra de edificação para os irmãos, o Senhor muda tudo. E eu preciso obedecer o Senhor. Então às vezes ficam vídeos compridos, né, com 30 e poucos minutos, 40 e pouco. Ó Senhor Jesus. E aí às vezes vem alguns falar, irmão, está muito comprido, não dá tempo de eu ver isso tudo não. Ó Senhor Jesus. Se você não perceber que você foi mordido e envenenado e não olhar para Cristo, como você espera que Cristo mude a sua vida e te transforme? Se você não tem disposição, né, de tirar uns minutos para Deus. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente mudar a nossa postura. Ó Senhor Jesus. Óbvio, amados, que eu não estou usando isso como uma desculpa para, eu vou botar vídeo comprido mesmo e tal. Ó Senhor Jesus, mas a gente precisa perceber, né, que a gente precisa estar diante do Senhor. Né? A semana até estando comendo com minha irmã, ela falou, olha, às vezes eu estou muito atarefada, mas eu levanto de manhã, leio o livro, marco os pontos aqui, depois eu coloco o seu vídeo, acompanho a leitura. Aí eu pauso o vídeo e vou trabalhar, vou fazer as coisas que tem para fazer. Depois, na hora do almoço, eu pego novamente, pego o livro e vou ouvir o seu compartilhar. Às vezes o seu compartilhar está comprido, deu a minha hora, eu pauso o vídeo novamente e depois volto. É isso que a gente precisa ter, sabedoria. Senhor, isso para a gente poder ouvir. É como eu sempre falo, quando a gente está lendo o alimento diário normal, né, que tem o vídeo do tutorial, tem a mensagem da semana, às vezes tem mais de 1h30 e mais de meia hora, 40 minutos de tutorial. Aí muitos olham e falam, não, é muito comprido, não vou assistir. Ó Senhor Jesus, como você espera ser sarado do veneno da serpente se você não para olhar para a serpente de bronze? Se você não para olhar para Cristo que foi crucificado. Ó Senhor Jesus, então o inimigo vai só tendo a oportunidade de fazer o veneno ter mais efeito. Por isso está mostrando para nós, nesse dia de hoje, a gente pegou, né, o dia de hoje é só um subtítulo. Né? Senhor Jesus, para mostrar para nós que a lei do Espírito da vida é superior. Mostrou para nós que a lei é uma força que obriga a gente a fazer algo. Você é obrigado a receber as consequências do pecado. Mas irmão, eu não fiz nada hoje, só levantei da cama. Mas o veneno do pecado já está aí para te prejudicar. Ó Senhor Jesus, as coisas do mundo estão aí. Né? Eu não posso negar isso, então eu preciso realmente reconhecer. Senhor, a serpente me picou. Senhor Jesus, eu estou envenenado. Me salva, senão eu vou morrer aqui. Ó Senhor Jesus. Né? Mas não é a morte física, não é uma morte imediata, mas é o que vai matando a gente aos poucos, vai tirando a gente da presença de Deus. Aí você passa a não valorizar. Você passa a olhar as coisas e falar, não vale a pena gastar tempo com isso aqui não. Não, a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Quando tem esses vídeos do tutorial, sempre encorajo os irmãos, separa um tempo durante a sua semana. Se você não conseguir separar 2 horas e pouco, durante um dia, separa 20 minutos. Depois volta lá mais 20 minutos. Senhor Jesus. Né? Às vezes a gente fica ali, né? A gente gasta o nosso tempo nas redes sociais, no YouTube. Não, vou assistir aqui esse vídeo aqui, que é um vídeo de 3 minutos. Aí acaba esse e recomenda outro. Só mais esse aqui. Aí vai 3 minutos, mais 3, mais 5, mais 3, mais 2. Na hora que você vê, você já passou mais de 1 hora vendo videozinhos pequenininhos que não te acrescentaram nada. Aí você olha e fala, poxa, esse tempo que eu estou aqui, eu podia ter assistido a mensagem da semana. Eu podia ter olhado para Cristo e ser um pouco mais sarado desse veneno. Senhor Jesus. Então o Senhor está mostrando para nós, né? Tem 3 leis aqui que a gente não vai conseguir cumprir, ou 3 leis que vão nos atrapalhar se eu não me voltar para o Espírito da vida. Tem a lei do pecado da morte, que a gente já viu aqui, né, em dias anteriores, né? Senhor Jesus. A lei da morte, né, que está nos nossos membros. Né? Comecei a ter vontade de tocar na palavra de Deus, de exercitar o Espírito, ler a Bíblia. Veio um cansaço, um sono, um desânimo, uma tristeza, não consigo. Daqui a 5 minutos, alguém te chama para fazer alguma coisa que você gosta, aí entra a lei do pecado. Te dá um monte de energia, você levanta
e você estava pensando que não tinha mais 5 minutos para ficar acordado, você ia dormir de tão cansado, você fica acordado mais 2 horas, 3, 4, 5, porque a lei do pecado vem e te energiza para aquilo que não é bom. Ó Senhor Jesus. Né? Também mostrou, tem a lei da nossa mente. A nossa mente, ela quer fazer a vontade de Deus, Senhor Jesus, mas ela não consegue. Né? No desejo é uma coisa, mas na prática, a gente falha, a gente fracassa. Né? A gente compreende, vê que a lei de Deus é boa, mas pelo meu esforço próprio, não dá. Senhor Jesus, porque tem a lei do pecado da morte, que está ali contribuindo para isso. Né? A lei do pecado da morte, né? Como foi colocado aqui, né? Ele nos força a cometer aquilo que é mal e não aquilo que é bem. Quando você quer fazer o bem, você não consegue. Senhor Jesus. Ó Senhor Jesus. Então a gente fica fracassando, vai ali, né? Ó Senhor Jesus. E depois vem a lei de Deus, que é algo exterior. Né? A lei de Deus mostra o caráter de Deus, né? Faz um resumo daquilo que Ele é. E o desejo de Deus não era que a gente tentasse cumprir, era para mostrar, olha, isso aqui é um padrão diferente de tudo aquilo que a gente viu, que é totalmente diferente do que é o nosso ser. Eu preciso ir diante de Deus. Eu preciso ir diante do Senhor, pedir misericórdia, pedir socorro, pedir graça para cumprir, mas o homem se acha capaz. Senhor Jesus, por isso que ficou essa lei exterior. Ó Senhor Jesus, o próprio apóstolo Paulo, que diante do judaísmo era invejável, olhou que sua verdadeira condição era miserável, não tinha como cumprir. Senhor Jesus, quando ele recebeu a revelação de Deus, de quem era Deus, tudo que ele estava cumprindo no judaísmo, estava levando ele a ser contra Deus, ó Senhor Jesus, ele despertou. Né? Como a gente já viu aqui no próprio livro, a gente lendo aqui a Bíblia, né? Olha, eu vejo que os judeus têm um zelo por Deus, mas é um zelo sem entendimento. Eles, buscando cumprir a lei de Deus, criaram ordenanças próprias, né? E todas essas ordenanças, todas essas leis próprias fazem com que ele rejeite a lei que vem de Deus. Ó Senhor, então Paulo percebeu isso. Eu tinha um grande padrão, eu tinha, né, uma moral elevada, tinha uma conduta, tinha uma integridade, mas eu estava rejeitando aquilo que vinha de Deus. Ó Senhor Jesus, esse é o resultado do homem. Mas ele, depois de ver que ficou desesperado no meio disso tudo, Deus revelou para ele uma lei que é superior, a lei do Espírito da vida. Então eu posso hoje tocar no Espírito, e o Espírito me leva a vencer. Mas como que eu vou tocar no Espírito se eu não tenho tempo de mirar na serpente de bronze, de mirar na cruz de Cristo? Senhor Jesus, não é só dar uma olhadinha, não. Senhor Jesus, é perceber os elementos divinos, é perceber a força que a vida de Deus nos dá. Senhor Jesus, né? Não é possível de viver debaixo das 3 leis. Senhor Jesus, nós precisamos ser transformados. E isso é que tem que nos dar esperança. Senhor Jesus, que eu tenho agora a lei do Espírito da vida. Quem toca no Espírito e na vida não vive mais debaixo de condenação, mas ele busca o Senhor. A gente não pode simplesmente olhar e falar, já estou condenado, estou andando no deserto, não vou chegar a Canaã, vou morrer por aqui. Senhor Jesus, não, o Senhor nos deu a porta chamada arrependimento. Eu posso ir diante dele e ser sarado da mordida da serpente. Mas é uma questão de disposição. Ó Senhor Jesus, será que 2 minutinhos na presença de Deus é suficiente? 5 minutos? 10, 20, 1 hora? Ó Senhor Jesus, a gente precisa gastar mais tempo diante do Senhor. A condenação ela vem porque você quer fazer o bem e não consegue. Senhor Jesus, você não consegue fazer aquilo que você quer. E também vem a condenação porque você pratica aquilo que você não quer praticar. Porque as 3 leis estão te atrapalhando. Você não cumpre a lei de Deus, a sua mente quer fazer, mas o pecado não deixa, o pecado ganha força. Né? A gente até lê ali em Romanos, lendo com calma, com detalhe, a gente vê que, né, a lei ela deu mais força para o pecado. Porque você olha, tenta, não consegue, aí você desiste. Aí o pecado te alcança com mais força. Senhor Jesus. Mas graças ao Senhor, né, que aquilo que é impossível para a lei, porque ela estava enferma pela carne, Senhor Jesus. Deus, ele resolveu esse problema enviando o seu próprio Filho. Senhor Jesus. Por isso a gente tem que perceber, Deus foi colocado, né, colocou Cristo, não só numa haste, né, não só na cruz, mas colocou num lugar alto.
A gente vê que a crucificação de Cristo foi num monte. Então quem olhava de longe via Cristo lá, Senhor Jesus. E hoje da mesma forma, se eu ficar olhando para as coisas dessa terra, não vou conseguir. Mas se eu olhar para as coisas celestiais, olhar para as coisas lá do alto, eu vou ver Cristo. E aí eu preciso ir diante do Senhor. Nesse final de semana teve uma comunhão especial, né? E aí no final um irmão compartilhou: poxa, a gente precisa fazer um dia uma comunhão sem hora para acabar, para que os irmãos possam completar um encargo. Aí sim a gente vai poder ouvir tudo. Aí quem não quiser ficar, pode ir embora. Senhor Jesus, porque isso mostra a sede dos irmãos de ir diante do Senhor, de ouvir tudo aquilo que Deus tem para falar. E a gente precisa fazer isso, né? Não só ouvir o canal, não só ouvir a palavra, mas ir diante do Senhor durante o nosso dia e falar: Senhor, fala tudo aquilo que o Senhor tem para falar. Eu preciso te ouvir, eu preciso tocar na sua pessoa, eu preciso ser sarado. Ó Senhor Jesus, Senhor, muito obrigado, né, por ter tal disposição de me salvar. Ó Senhor Jesus, tudo isso o Senhor fez, né, porque Ele quis tornar, né, Senhor Jesus, tudo isso disponível para nós, para que eu, para que você, para que cada um de nós tenhamos a chance de ser salvos ao olhar para a obra da cruz. Não é só olhar para a cruz, mas para a obra, tudo aquilo que ela realizou. E se eu não realmente gastar tempo diante do Senhor, orando, desfrutando, ruminando a palavra que Ele nos tem dado, a gente não vai conseguir. A gente precisa realmente olhar os detalhes e ir diante do Senhor. Senhor Jesus, graças ao Senhor pelas ferramentas, pelas muitas coisas que o Senhor tem dado para nós, para nos alcançar, para realmente a gente ganhar mais dEle. Senhor Jesus, né? E como o irmão falou, poxa, seria bom se pudesse completar, ouvir tudo que tem para ouvir, mas a gente fica naquela expectativa: olha, a próxima reunião, a próxima palavra, Senhor Jesus, o próximo compartilhar, a próxima comunhão, Deus vai falar um pouco mais. E é isso que a gente precisa fazer, né? Ter esse anseio de estar diante do Senhor, de ser cada dia mais sarado, né? Que realmente o Senhor Ele toque no nosso coração, mude a nossa disposição, para que a gente possa ganhar mais dEle. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo, até mais. Ó Senhor Jesus, amém.